Em João capítulo 4, nós vemos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, perto de um poço. Ela era uma mulher discriminada e rejeitada pela sociedade. Já tinha tido 5 maridos, e o homem com quem ela morava não era o seu marido. Por esse motivo, ela costumava ir sozinha, no horário mais quente do dia, para pegar água para sua casa. Após Jesus revelar detalhes sobre a sua vida e perceber que ele era alguém especial, um profeta, um homem enviado por Deus, ela fez uma pergunta que para ela era crucial. Ela disse: "Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Eu imagino que ela estava se sentindo muito sozinha, longe de Deus, frustrada e acusada pelo seu próprio passado e pelos seus erros. Eu percebo nessa pergunta um desejo sincero de fazer a coisa certa. Se Jesus dissesse que ela deveria ir para aquele monte ou ir para Jerusalém, ela iria, não importando o sacrifício, não importando o julgamento ou a discriminação que ela fosse sofrer. Ela queria uma resposta, queria um direcionamento. Mas Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Jesus ensinou que não importa o lugar, podemos encontrar com Jesus em qualquer lugar que estivermos. Aquela mulher teve um encontro real com Jesus, que transformou a sua vida para sempre, ali, junto a um simples poço. Não sei se vocês sabem, mas atualmente um dos meus trabalhos é como Uber. Alguns dias atrás, eu encontrei uma passageira que estava saindo da primeira consulta com um psicólogo. Nós começamos a conversar sobre essas coisas e ela me perguntou se eu também era um psicólogo. Eu falei que não, mas que tinha alguma experiência em aconselhar pessoas devido ao meu histórico na igreja. Perguntei se ela queria aproveitar a corrida para conversar um pouco. Na mesma hora, os olhos se encheram de lágrimas e ela abriu seu coração. Ela estava em um momento de muita ansiedade, de depressão, sem esperança com a vida, apesar de tão nova. E depois eu soube que, inclusive, ela tinha tentado tirar a própria vida algumas vezes. Ela já tinha até frequentado uma igreja no passado, mas devido a algumas coisas que aconteceram com ela, assim como a mulher samaritana, ela não sentia mais à vontade para conviver com suas antigas amigas. Ela se sentia julgada e discriminada. No seu momento de maior necessidade, ela não conseguia encontrar refúgio no lugar do refúgio. As pessoas que mais deveriam demonstrar o amor de Jesus eram um motivo para aquela menina estar longe do melhor lugar, teoricamente falando pelo menos, para encontrar com Jesus. Uma pausa nessa história. A igreja de Corinto era uma referência em relação aos dons espirituais. Era um fogo tremendo. Era tanto dom, tanta profecia, tanto profeta, que Paulo teve que enviar uma carta para corrigir e organizar os cultos. Lembra daquele texto? "Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada seria." Apesar de ser uma igreja tão espiritual, eles eram extremamente carnais. Era uma igreja cheia de divisões, de panelinha, de egoísmo. Eles só pensavam em si mesmos. Tratavam com desprezo as pessoas mais simples e davam uma honra excessiva para quem julgavam mais importantes. Ainda bem que essas coisas não acontecem mais hoje em dia, né? Eles são a prova de que é possível fluir nos dons e mesmo assim ser carnais. E mesmo assim faltar amor. Ao invés de aproximar as pessoas de Jesus, tem muita gente dentro das igrejas lançando as pessoas para bem longe de Jesus. Hoje em dia, às vezes, parece que o lugar mais difícil de encontrar uma demonstração do amor de Jesus é dentro de certas igrejas. Mas ainda bem que Jesus não está preso às 4 paredes de um templo ou de uma igreja, de uma convenção específica, mas ele está pertinho de cada um de nós. Voltando para a história da minha passageira, eu tive a oportunidade de aqui, nesse carro, compartilhar sobre o amor de Jesus e orar com ela. Como eu peguei seu contato, eu continuei conversando com ela. Nos próximos dias, ela teve um encontro tão lindo com Jesus, lá no quarto dela, longe de qualquer templo, sem nenhum pastor ao seu lado, somente ela, a Bíblia e o Espírito Santo. E ela me contou como tem sido bom voltar a estudar a Bíblia, a meditar na palavra, e quão lindo foi ouvir sobre a sua experiência. Quando ela mandou um áudio, a voz dela era outra, havia um brilho na voz, uma alegria, uma esperança na vida renovada. Glória a Deus! Jesus continua sempre disponível para transformar a vida de qualquer um que abra o seu coração. O próprio Jesus falou: "Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo." Jesus quer fazer parte da sua vida. Ele quer mudar a sua história para sempre, te trazer alegria, esperança, amor. Não importa o que você tenha feito no passado, não importa aonde você tenha ido, o quão longe de Deus você acha que você tem ido. Não existe lugar que Jesus não possa te alcançar. Não existe pecado que ele não possa perdoar. Não existe passado que ele não possa mudar. Ele te ama e ele se importa com você. Se você ouvir a sua voz, se você abrir o seu coração para ele, ele vai entrar e vai mudar a sua vida para sempre. Ele está apenas aguardando o seu convite. Deixe Jesus entrar e mudar a sua vida para sempre.